Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos aí à nossa última aula de Linguística 2 e hoje vamos falar sobre alteração da linguagem, vamos falar de afasias e agramatismo. Ok, pessoal? Vamos embora então. Enfim, eles trazem uma contextualização aqui, eu vou passar por essa parte, porque essa aula tem muita coisa, tá? Então, uma ciência para a afasia. Olha, para a afasia, a neurolinguística, né? A gente vai trabalhar um pouquinho aqui sobre neurolinguística. Então, no século XIX, assistiu o surgimento de várias ciências, a história, a arqueologia e também a neurolinguística. As circunstâncias desse surgimento são importantes para a nossa viagem, porque vão nos mostrar caminhos diferentes, ora com ênfase no aspecto neurológico, ora com ênfase no aspecto linguístico. A primeira informação que devemos reter é que a neurolinguística surgiu por acaso. O seu fundador não imaginava criá-la quando visitou um paciente em um hospital no começo da década de 60 daquele século. Foram as consequências daquela visita que geraram a neurolinguística. Na área das ciências biológicas, um dos debates que mais acirravam os ânimos era o da localização de habilidades cognitivas no cérebro. Havia uma corrente chamada frenologia que pregava que cada habilidade possuía um lugar específico e que seria possível descobrir esses lugares apalpando o crânio de uma pessoa. A frenologia teria razão se cada lugar no cérebro fosse grande o bastante para ter um efeito no formato da caixa craniana. O neurocirurgião francês Paul Broca era um dos envolvidos nesse debate e assim como outros estudiosos desejava encontrar aquela que poderia ser a prova final contra a frenologia. A localização de uma habilidade cognitiva em uma área tão específica do cérebro que não conseguiria produzir efeito na caixa craniana. Um dos pacientes de Broca, de nome Le Borgne, era conhecido como TAM, pois era a única sílaba que conseguia produzir. Era esse também o seu único problema, articular a linguagem, uma vez que entendia tudo o que lhe era dito e não demonstrava sinais de perda de qualquer outra faculdade mental. A análise do cérebro de Tan, realizada após sua morte, revelou uma pequena área afetada, a terceira circunvolução frontal do hemisfério esquerdo. Tá? A frenologia não conseguiria manter a sua linha de raciocínio frente a essa descoberta. Outros casos semelhantes ao de Tan, tanto em perfil quanto em local da lesão, levaram a Broca a propor que essa área do cérebro, que acabou sendo chamada área de Broca, fosse responsável pela articulação da linguagem, sendo a articulação apenas uma das faces da linguagem. O que o trabalho de Broca gerou foi uma busca, né? Deixa eu ler de novo essa parte. Sendo a articulação apenas uma das faces da linguagem, o que o trabalho de Broca gerou foi uma busca por outras áreas do cérebro que sediassem alguma dessas faces. Então, o alemão Karl Wernicke encontrou pacientes com o problema oposto do TAN, né? Conseguiam falar com fluência, mas essa fala era desprovida de sentido, resultado da falta de compreensão daquilo que era dirigido a esses pacientes. O local dessa lesão cerebral desses pacientes era a parte posterior do lobo temporal esquerdo. Por ter sido descoberto por Wernicke, essa área ganhou o seu nome, né? Então agora é conhecido como a área de Wernicke. E ficou conhecida como a área cedida, a área que cedia a compreensão da linguagem. Bom, vamos, antes da gente continuar aqui, deixa eu mostrar aqui, né? O que seria então a área de Broca e a área de Wernicke. Então, Paul Broca e Karl Wernicke, né, eram neurologistas que perceberam em alguns pacientes com afasias, né, com problemas de linguagem. Então, a área de Broca é o lobo frontal no hemisfério esquerdo, tá? Então, aqui fica a área de Broca. Deixa eu pegar aqui minha caneta. Aqui é a área de Broca, tá? E a área de Wernicke está entre o parietal e o temporal no hemisfério esquerdo, tá? Cadê?
essa área, né, essas duas áreas, a área de Broca trabalha com a expressão da linguagem, lesões, né, que embora compreendam o que se diz a eles, comunicam-se com dificuldades por palavras isoladas ou monossilábicas, como é o caso do TAM, e a área de Wernicke tem a ver com a compreensão da linguagem. Eles são incapazes de entender do que se diz a eles, tá? Embora possam falar com fluidez, o que eles dizem não faz sentido. Ok? Bom, vamos lá então. A essa altura, né, no final do século XIX, já estavam criadas as condições para o desenvolvimento de uma ciência que buscava investigar a localização da linguagem no cérebro, a neurolinguística. Pacientes com lesão em área responsável pela linguagem passaram a ser chamados de afásicos. O interesse da neurolinguística estava em identificar os tipos de afásicos, pois assim se aprenderia mais sobre a linguagem. Entretanto, o final do século XIX e o começo do século XX são épocas em que a linguística está nada, né, ou pouco desenvolvida. Então, o trabalho ali, considerado o fundador da linguística contemporânea, né, que é o curso de Linguística Geral de Saussure, somente foi publicado em 1916. E os círculos linguísticos, né, como o Círculo de Praga, por exemplo, somente ganham força na década de 30 do século XX, na mesma época que assistiu à publicação da obra mais importante do estruturalismo norte-americano, o Language, do Bloomfield. Ok? O desenvolvimento da linguística durante o século XX deu um novo impulso à neurolinguística. Então, os conceitos de articulação e compreensão da linguagem, embora úteis de um ponto de vista prático, né, pois permitiam a rápida identificação do tipo de afasia e, consequentemente, o rápido início no tratamento, não se mostraram suficientes para dar conta das contribuições que a linguística poderia fornecer para a neurolinguística. A título de exemplo, um afásico com lesão na área de Broca deveria ter problemas graves de produção, já que a lesão teria afetado a área de articulação da linguagem. Tá? Vamos voltar aqui. A gente vê que problemas na área do lobo frontal, no hemisfério E, né, trazem ali problemas de expressão de linguagem. Tá? Porém, o perfil mais comum de afásico de Broca é de uma pessoa que tem problemas na construção de frases, mas é capaz de articular corretamente os dias da semana, os meses do ano. Tá? Esse perfil é incompatível com a relação área de Broca, articulação da linguagem, mas não é incompatível com o conceito advindo da linguística, que é o de sintaxe. Tá? Se afásicos de Broca possuem problemas sintáticos, então se explica a sua dificuldade com frases, mas não com dias da semana ou com meses do ano, porque são partes isoladas. A construção de uma frase que eles teriam um problema seria essa parte sintática. Um raciocínio parecido, né, pode ser empregado no caso dos afásicos de Wernicke. Em vez de considerá-lo como tendo apenas um problema de compreensão da linguagem, é possível estabelecer uma relação entre o problema que eles possuem e a semântica, né, por exemplo. Se as conexões entre o conceito e o som estão danificadas, então não apenas o afásico de Wernicke não vai compreender o que é dito, como vai produzir frases sem sentido. Um modelo que lida com a relação área de Wernicke e compreensão da linguagem tem dificuldade de lidar com essa última característica, ou seja, de produzir, de não compreender o que é dito e de produzir frases sem sentido. Dois outros tipos de afasia são previstos e explicados de acordo com o vocabulário linguístico, mais especificamente psicolinguístico. O primeiro é como anomia. O afásico anômico possui fala fluente e níveis normais de compreensão. O seu problema reside na nomeação de objetos. Então, pode nomear um lápis como caneta, por exemplo, um galo como um pato, tá? E daí por diante. Tá? Duas características muito importantes acompanham o afásico anômico. Apesar dele nomear errado, ele não confunde os animais. Tá? Ele sabe o que é um galo, ele sabe o que é um pato. Ele nomeia errado, mas ele sabe o que é. Tá? Beleza. Todos os erros possuem uma explicação semântica, tá? Semântica ou fonológica. Então,
Então, por exemplo, ele pode falar lápis, ao invés de ele falar lápis, ele pode falar lata, ele pode falar laranja, porque são palavras com sons iniciais ali parecidos, tá? Do que ele quer dizer. E o segundo tipo de afásico é o afásico de condução, né? Esse tipo de afasia recebe esse nome pois se acredita que ele não consegue conduzir uma informação armazenada para a sua posterior articulação. Então, o problema de um afásico de condução é não ser capaz de repetir sequências, de repetir sequer uma sequência de duas palavras, como casa, bola. Tá? Os sons dessas palavras são armazenadas em sua memória de curto prazo, mas não são passados para a articulação, perdendo-se no meio do caminho. Então, ele não armazena na memória de longo prazo essas palavras, né? Esses sons, não uma palavra, mas esses sons. E existe um tipo de afasia que vem chamando a atenção dos linguistas, que é o agramatismo, tá? O agramatismo. Bom, tudo começa, né, com o papel do gerativismo nos estudos das afasias, né? Em um primeiro momento, esse papel foi nulo, isso porque, como nós já sabemos, o objeto de estudo do gerativista é a competência linguística, que é o conhecimento internalizado que cada falante possui. Então, haveria interesse do gerativismo em afasias caso existisse um tipo de afasia que afetasse a competência. Tá? Esse tipo de afasia deveria ter como perfil uma alteração equivalente tanto na produção quanto na compreensão da linguagem, uma vez que a ausência de alguma parte do conhecimento linguístico deveria se refletir do mesmo modo nas duas habilidades linguísticas. Tá? Então, afásicos de Broca possuem um problema devido à desestruturação do componente sintático, mas eles compreendem tudo o que é dito. Tá? Eles não preenchem, então, o requisito do perfil afásico que o gerativista espera. Tá? Mas foi o detalhe da compreensão intacta que chamou a atenção de dois pesquisadores que, na década de 70 do século passado, publicaram um estudo que mudou os trabalhos sobre afasia, praticamente ditando as regras das discussões dos trabalhos das duas décadas seguintes. Então, os pesquisadores Alfonso Karamasa e Edgar Zurif realizaram um estudo sobre a compreensão de afásicos de Broca baseado no seguinte raciocínio. A compreensão de enunciados linguísticos envolve aspectos semânticos, sintáticos e pragmáticos. De todos esses aspectos, o sintático parece desempenhar o papel menor. Para compreender plenamente a pergunta, você pode abrir a porta? É necessário conhecer as palavras da pergunta e inferir que não se trata de uma pergunta literal, mas de um pedido. A gente pode até relacionar. Não vou relacionar não, mas tá, vou relacionar. Lembra de quando a gente viu a parte da aquisição de linguagem, que a criança ali de 4 anos, alguém liga e fala assim, a sua mãe está? E ele fala, está. E ele não vai chamar a mãe. Ele não tem essa parte ali, essa parte desse conhecimento. Eu estou relacionando, não é bem isso, tá? Mas aqui, da parte da pergunta é, você pode abrir a porta? Não está perguntando se você é capaz de abrir a porta, mas é um pedido, uma solicitação. Tá? Sem sintaxe, seria possível selecionar cada palavra na ordem em que foram ditas e realizar as operações semânticas e pragmáticas necessárias. Para saber se e quando a sintaxe está sendo utilizada na compreensão, é preciso apresentar construções que dependam da sintaxe para serem plenamente compreendidas. Tá? Então, a gente vê, vamos ver então como funciona isso, né? Por exemplo, a bola que a menina chutou é vermelha. Tem essa frase, a bola que a menina chutou é vermelha. E aí vai se perguntar assim, quem é vermelha? Para a correta resposta, o que seria necessário? Seria necessário, então, conhecimento de mundo de que meninas não são vermelhas, mas as bolas podem ser vermelhas. Né? Pergunta-se também, quem chutou? Para a correta resposta, novamente, o conhecimento de mundo é suficiente. Agora vejamos a outra frase. O menino que o homem chutou é louro.
o menino que o homem chutou é louro. E aí a gente pergunta, quem é louro? Nenhum conhecimento de mundo, nem nenhuma pista semântica pode ajudar a resposta dessa pergunta. Apenas a análise sintática da frase que aponta que o homem é o sujeito da oração subordinada. Tá? O menino que o homem chutou, né? Quem chutou? O homem chutou o menino. Né? Então, aqui, o homem é o sujeito da oração subordinada e, portanto, não pode ser o sujeito da oração principal. Tá? Então, o menino é loiro. O homem chutou o menino loiro. A gente teria que trazer fazer essa análise sintática aqui. Tá? O mesmo acontece para a pergunta quem chutou. Eu já expliquei essa parte. Né? Sem o conhecimento sintático, os dois se tornariam candidatos em pé de igualdade. Então, a gente precisa fazer essa análise para compreender. Tá? Deixa eu ver. E foi isso que os afásicos de Broca estudados por Camarasa e Zurif fizeram. Né? Por exemplo, então, sem o conhecimento sintático, e dada uma situação de escolha forçada, como, por exemplo, duas figuras, né? Um com um homem chutando e o outro com um menino chutando. Deve-se apontar aleatoriamente para as figuras. Então, os voluntários ali, né? As pessoas que foram estudar, os afásicos de Broca estudados pelos dois cientistas, eles tinham que fazer isso, apontar para qual era a imagem correta. Tá? Estava aberto, assim, o caminho para o gerativismo estudar as afasias. Havia pelo menos um tipo de afasia que, ao que tudo indicava, afetava a competência. Uma alteração da capacidade de análise sintática gerava construções frasais pobres e compreensão seletiva baseada em pistas semânticas. Esse perfil de afásico ficou conhecido como agramático, um termo que já existia, mas ganhou outro significado. Agramáticos não produzem orações subordinadas nem interrogativas complexas e não compreendem frases que apresentam divergência de ordem canônica ou de atribuição de papel semântico a seus componentes. Então, eles não vão fazer orações subordinadas, não vão fazer ali, não, plural, interrogativas complexas, e eles não compreendem as frases fora da ordem canônica, do SVO, sujeito, verbo, objeto. Tá? Joseph Grodzky, acho que é isso, né? Chamar só de Joseph, ok? O Joseph, o pesquisador israelense, ele formulou na década de 90 um princípio ambicioso para os estudos da afasia. Assim como uma teoria linguística deve ser compatível com os dados advindos de estudos de aquisição da linguagem, ela deveria ser compatível com dados advindos de estudos das afasias. Então, o raciocínio do Joseph era que uma teoria previa a separação de dois componentes em um sistema linguístico. Então, o raciocínio dele era que, se uma teoria previa a separação de dois componentes em um sistema linguístico, então deveria haver um tipo de afasia em que um desses componentes estaria intacto e o outro afetado pela lesão. E um tipo de afasia que apresentasse o perfil oposto. Tá? Então, um estaria intacto, um estaria com a lesão. E ele traz esses dois pontos aqui. Tá? Então, a gente pode fazer uma reflexão, né? Que tipo de conhecimento é relevante para atingir o objetivo do princípio proposto por Grodzky, não sei porque eu cismei com Grodzky. Grodzky, precisamos conhecer a fundo uma teoria linguística. Precisamos saber como extrair dados de pacientes afásicos. E, por fim, precisamos saber analisar esses dados para compará-los com as previsões da teoria linguística. Onde entram os conhecimentos neurológicos? Eles vão entrar na parte da identificação local da lesão. Tá? Os conhecimentos essenciais, eles são todos advindos da linguística. Tá? Deixa eu ver. Então, o agramatismo é um caso singular da afasia, né, pois rompe com a tradição de se considerarem a compreensão e a produção como polos opostos e passíveis de serem analisados e estudados de uma forma isolada. Tanto a produção quanto a compreensão
envolvem componentes linguísticos. Sintaxe para a criação e análise de frases, semântica para a criação e reconhecimento de significados e daí por diante. No caso do agramatismo, temos a sintaxe como ponto central. Possui, então, um efeito mais visível na produção, mas também afeta a compreensão e trata-se, portanto, de uma síndrome afásica que necessita de um modo crucial de conhecimento e análises linguísticas para ser mais bem descrita. Então, a inserção radical da linguística no tema da afasia traz importantes contribuições para seu estudo e para os que com esse tema estão envolvidos, sejam profissionais, familiares e os próprios afásicos, né? A primeira contribuição diz respeito à importante questão, né? Qual é a relação entre aquisição e alteração? Qual é ali, né, com a afasia, né? Foi um linguista quem formulou a hipótese que direcionou os trabalhos que estão preocupados em responder essa questão. O Roman Jakobson, né, dentre várias contribuições para a linguística, vamos lembrar aí lá da parte que é a mensagem, da linguagem emocional, focada na mensagem, focada no enunciador, focada no receptor, etc. Né? Então, dentre várias contribuições para a linguística, o Jakobson nos deixou a hipótese de que as estruturas que são adquiridas primeiro devem ser as últimas a serem perdidas e que as estruturas que são adquiridas por último devem ser as primeiras a serem perdidas. Então, essa hipótese foi derivada da observação de que alguns afásicos possuíam problemas na produção dos fonemas laterais e vibrantes. Então, eles vão ter problema ali, por exemplo, com LH, com NH, tá? Mantendo intactos os fonemas oclusivos. Tá? Ora, fonemas laterais e vibrantes são os últimos a serem adquiridos pelas crianças. Lembra da nossa aula, de umas aulas passadas, que a gente viu que começa com PTK, né? E depois eles vão indo para o F, para o V, primeiro para o D, B, DBH, depois vem F, V, aí tem L ali, vai entrar o L, enfim, revisem esse conteúdo também, porque a gente consegue entender aqui, tá? A hipótese, então, vai dar conta adequadamente desse perfil. Porém, a sua extensão a outros perfis não pode ser imediata. Tá? Por quê? Enquanto para os aspectos fonológicos parece consensual que há uma ordem mais ou menos rígida, para os demais aspectos, essa ordem parece não se aplicar. Então, a gente pode tomar como exemplo a sintaxe. Tá? Se, por um lado, aceitamos que as orações principais são adquiridas antes de orações subordinadas e encontramos afásicos, os de Broca, né? Os afásicos de Broca, que não conseguem produzir orações subordinadas, mas apenas as principais, outros domínios da sintaxe são adquiridos simultaneamente e ou são dependentes da aquisição de domínios da semântica. Então, a estrutura argumental é um bom exemplo. Envolve a sintaxe e semântica. E há questões que são básicas, como a transitividade, e outras que são complexas, como a ergatividade. Mas não podemos traçar uma linha no tempo, né, exata de quando e como os detalhes da estrutura argumental são adquiridos. Por fim, o Jakobson formulou sua hipótese para uma aplicação em estruturas. A gente viu o caso dos anômicos e dos afásicos de condução, que parecem ter problemas do processamento e não da estrutura, certo? Ainda no caso dos afásicos de condução, a sua perda é de algo bastante inicial na trajetória da aquisição da linguagem, a habilidade de repetir. Lembra que não fica na memória de longo prazo, ela fica na memória de curto prazo e depois o som some. Tá? Para esses casos, a hipótese de Jakobson não parece poder ser aplicada, ou seja, essa hipótese dele não consegue ser aplicada em tudo. Tá? A segunda contribuição diz respeito à possibilidade de realizar trabalhos sob diversos ângulos em relação aos afásicos. Até esse momento, temos acompanhado investigações que estão centradas nas estruturas linguísticas e em suas condições de processamento. Esse ângulo é derivado de preocupações de teorias linguísticas com o gerativismo. O interesse no afásico é puramente científico
E ele é uma fonte de dados, assim como adultos realizando julgamentos de gramaticalidade e crianças participando dos experimentos lúdicos. Ainda assim, é possível ter o gerativismo como aporte teórico e pensar em extensões práticas de suas descobertas. A pesquisadora Cynthia Thompson e seus colegas utilizam o conhecimento proveniente de análises gerativistas para embasar modelos de tratamento. Dado que duas construções sintáticas possuem a mesma análise, mas com pequenos elementos as diferenciando, é possível imaginar que um tratamento focalizado, uma das construções, terá efeito nas habilidades do afásico em relação a outra construção semelhante a ela. A transformação de conhecimentos obtidos com testes baseados nos conceitos do gerativismo em atividades e informações que podem ser disponibilizadas para profissionais que atendem os afásicos, né? Os fonoaudiólogos, por exemplo, é um dos objetivos centrais do programa Linguagem em Condições Diferenciadas, PLCD, sediado na Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Abordagens discursivas que dialogam com o interacionismo apresentam sua contribuição para o tema das afasias a partir de um prisma mais subjetivo e talvez por isso mais intenso. Então, o CCA, o Centro de Convivência de Afásicos, sediado na Universidade Estadual de Campinas, apresenta de modo explícito a sua preocupação com aspectos psicológicos e sociais dos indivíduos afásicos. É essa preocupação que permite a esse centro pioneiro no Brasil ser o portador primário de informações de cunho geral para familiares afásicos e para a sociedade em geral. A imensa variedade de participantes em suas várias décadas de existência permite, por exemplo, concluir que a afasia é uma alteração na linguagem oral ou escrita que, sendo decorrente de lesão cerebral, pode afetar indivíduos de qualquer faixa etária. Então, o AVC, né, um acidente vascular cerebral, e o traumatismo craniano, né, duas das principais causas de afasia, podem acontecer com qualquer pessoa em qualquer fase da vida. O primeiro tem seu equivalente, o AVC tem seu equivalente no infarto do coração, e o segundo em casos de acidente de carro, entradas de projéteis no crânio, etc. Não se trata de um grupo de pessoas que está vulnerável a essa situação, mas de qualquer pessoa. Qualquer pessoa pode passar por essa situação. Tá? Então, a metodologia, né, do CCA é extremamente inclusiva e direcionada para o sujeito afásico, revela também que o afásico possui limitações devido a alterações na linguagem e não em nenhuma outra habilidade cognitiva. Tá? É só nessa parte. São indivíduos muitas vezes capazes de manter relações sociais, de cumprir tarefas simples, como ir ao banco ou fazer compras, e se integrar na sociedade. A lesão cerebral que causa a afasia pode variar em grau de severidade, de forte a leve. Afásicos moderados ou leves podem apresentar recuperação de determinadas habilidades linguísticas que estavam ausentes nos momentos posteriores ao evento que gerou a lesão, tá? E afásicos mais severos dificilmente irão recuperar essas habilidades, mesmo com anos de tratamento. Pessoal, encerramos o nosso conteúdo, encerramos aqui essa playlist. Eu espero que vocês tenham aprendido, que tenham gostado. Clica aí no gostei e a gente se encontra na nossa próxima playlist. Beijo, bons estudos. Tchau.